Antes de sair de casa, diga ao Eterno como disse Moisés: se tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Êxodo 33:15. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura da nossa região. Neste programa, falamos de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, grandes autoridades constituídas, assim como da boa música e do direito contemporâneo. Eu sou Ricardo Alfredo, a você aqui da cidade e de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara Mossoró e na grade da TCM Telecom, todos os sábados às 19 horas, com este programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, Sejus. Ela é movida pela paixão da interação das academias, dos escritores, dos produtores, dos grandes leitores, dos pensadores e dos futuros escritores dessa cidade, do estado e da nação. O apóstolo Paulo, doutor da igreja, observou algo profundo no mundo inteiro e nos deu a seguinte lição ao nos doutrinar: Uta fruto ventris sixi transit glory de mundi. Diz Paulo, tal como o sopro do vento, assim passa a glória mundana. Para esse programa, o nosso convidado é o professor Dr. José Wellington Barreto, que nos traz uma diversidade de informações na entrevista. É só relaxar e assistir o melhor da nossa região, da nossa cultura e do nosso direito contemporâneo. Muito bem, gente. Para o início do nossa programação, a gente precisa entender algo, que é o segredo que a vida tem, o segredo que demoramos muito para aprender. Ou seja, escute o que eu vou lhe dizer. Não fique preocupado com o que foi ou o que será. Dizem os sábios, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dávida, e por isso hoje se chama presente. Viva! Viva o presente bem, porque o futuro pertence à dávida eterna. Nossa primeira participação é o hino oficial da ACEJUS, letra e composição de Tony Moraes, arranjo de Gideon Limas, nas vozes de Welma Menezes, Paulo Fernandes, Dani Melo e Marcos Lima. Ouçamos o hino oficial da ACEJUS. Ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, Academia das Ciências Jurídicas e Sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da
da terra do sol. És a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Mossoró de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu abençoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Soldarício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Bom, gente, você ficou com o hino oficial da Sejus e a gente tem o nosso primeiro comentário histórico. O convidado de hoje, eu já disse para vocês, Dr. José Wellington Barreto, que é presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Ou seja, a partir de março de 2014, o grupo de intelectuais aqui da cidade e da região começa a ter a ideia principal de construir essa academia. Ou seja, a partir de março de 2014, começa-se essa ideia fundamental de se criar a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E essa Academia Jurídicas e Sociais de Mossoró teve início com a diversidade de reuniões, né, vista na sua fundação. E a academia tem essa ideia de ser científica, mas ser também social, também de ser humana, e ela se baseou na Academia Francesa. E as primeiras reuniões aconteceram ali na OAB, na secção de Mossoró. Mas no dia 5 do ano de 2014, o grupo decidiu, vamos fundar a Sejus. Nessa mesma ata foi eleita a diretoria, o conselho fiscal, os departamentos, todos eles, todas as academias têm um patrono. E a Academia de Ciência tem um patrono que é o maior jurista dessa nação, que é Rui Barbosa, e tem como presidente de honra o intelectual inovável Elderonildes da Silva. E no dia 25 de setembro de 2015, tivemos a sessão solene de instalação da instituição, o que foi passo a passo, começou a ser reconhecida publicamente. Começou pelo âmbito estadual, foi reconhecida sob o controle do Estado, e em dezembro de 2016, a diretoria começa e dá início à construção do Palácio Milton Marques de Medeiros, numa decisão de colegiado de homenagear o nosso vice-presidente Milton Marques de Medeiros, que faleceu, partiu para a eternidade no dia 22 de 4 de 2017, em plena imortalidade acadêmica. A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró passou a ter reconhecimento como patrimônio histórico e cultural também do município de Mossoró. Atualmente ela está terminando, construindo o seu auditório memorial acadêmico Elderonildes da Silva, e a academia é filiada atualmente ao Conselho de Presidentes de Academias Jurídicas do Brasil, sendo o Wellington Barreto
o secretário nacional desse importante colegiado. A Sejus, na data do seu aniversário, que é sempre no dia 5/11, concede várias medalhas às autoridades e a pessoas que se estabeleceram, como Medalha Rui Barbosa, Comenda Cultural Socioacadêmico Milton Marques de Medeiros, Mérito Jurídico Maria Elde de Queiroz Diógenes Negreiros e a Medalha Educacional Acadêmico Sátero Cavalcante Dantas. A Sejus realiza diversos projetos, o Lendo, Escrevendo e Aprendendo, o Memória, Trajetórias e Cultura e Cidadania, em debate, assim como o Memória Acadêmica Trajetória, aqui na TV. A Sejus é composta por 50 cadeiras, cada uma homenageia uma personalidade histórica da nossa cidade, do nosso estado e do país. Um dos destaques, sem dúvida, é a Biblioteca Acadêmica Sátero Cavalcante Dantas, que dispõe de um grande acervo para pesquisa gratuita da comunidade, dos acadêmicos e de todas as pessoas que assim desejem. Esse primeiro bloco, a gente vai começar com o doutor Wellington Barreto e no segundo bloco voltaremos com informativos. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com a presença magnífica do presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, doutor José Wellington Barreto, que lá no início a gente comentou, né? Falou sobre um pouco a vida dele, as relações, sua presidência na academia. Outra coisa fundamental aqui, que nós estamos falando sobre a vida, livros, repercussão da academia, o quanto a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que começou local, se tornou estadual, passou a ser nacional e agora é internacional, internacionalmente conhecido, graças ao trabalho dos acadêmicos e principalmente do professor Dr. José Wellington Barreto, que tem esse empenho, essa qualidade, que é um cidadão de Patu, que veio para essa terra para vencer na vida, viu e venceu. E é um exemplo, uma lição para todos vocês jovens que estão nos assistindo, para você que quer desistir da caminhada da vida, para você que está sentado à beira do caminho, vendo os carros passar e a vida passar, eis aqui um exemplo de um cidadão que conquistou Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte, o Nordeste, o país e o mundo. Está conosco, vai nos falar um pouco sobre o que eu citei para vocês, a academia, suas relações, seus eventos e sua data. Doutor José Wellington Barreto, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ricardo Alfredo. É um prazer enorme participar aqui do programa Memória Acadêmica Trajetórias, aqui na TV Câmara. Esse programa que tem uma concessão, uma parceria com a Fundação Aldenor Nogueira e também a Câmara Municipal de Mossoró, que leva essas brilhantes informações. Inicialmente, eu quero parabenizar a todos os colaboradores e dirigentes da Fundação Aldenor Nogueira e também ao presidente da Câmara e toda a sua mesa diretora e demais vereadores pela conquista de que, a partir deste mês passado, a TV Câmara está num sinal aberto para todo o Brasil, para todo mundo e gratuitamente. Então, é uma conquista importante para a Fundação Aldenor Nogueira, que também e para a presidência da Câmara Municipal, porque é uma democratização das informações para a coletividade moçoroense. Muito bem, doutor José Wellington Barreto. A Academia de Ciências Jurídicas é um destaque nacional, não há dúvida. Não há nenhuma dúvida, devido à sua qualidade dos membros, né? Os membros da academia vêm da área teológica, da área jurídica, de todas as áreas, e muitas vezes são mistos de conhecimento jurídico com conhecimento teológico e conhecimentos sociais. Quais são as novidades que a Sejus traz para o ano de 2026? Bom, Ricardo, você que é nosso dirigente, sócio fundador, é membro da executiva da Sejus, sabe que em janeiro a gente anuncia um calendário de atividades, né? Esse calendário de atividades vai até o início de dezembro, quando iniciamos o recesso acadêmico. Então, nós já realizamos no dia
3 de fevereiro, a posse lá no Requinte Buffet, do confrade José Maria de Oliveira, que assumiu como segundo ocupante da cadeira 28, antes ocupada por Padre Sátiro e também patroneada pelo próprio Padre Sátiro. No dia 6 de março, um grande evento com lançamento de livros, o livro da magnífica reitora Cecília Raquel Maia Leite, o livro é A Universidade Social, Desafios e Avanços. Cecília assumiu a titularidade da cadeira 10, né, com um evento de grande repercussão em todos os meios universitários e acadêmicos do Brasil. E agora nós estamos programando o restante do calendário acadêmico, que por sinal é todo ele dedicado à nossa confreira Wanda Maria Jacinto. Dia 9 de maio, nós teremos lá o projeto Memória Acadêmica Trajetórias, na nossa sede, que é o Palácio Milton Marques de Medeiros, um equipamento reconhecido como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte. Nós teremos a realização desse projeto Memória Acadêmica Trajetórias, em homenagem ao confrade Manuel Mário de Oliveira, titular da cadeira 36, patroneada por Ivo Lopes de Oliveira. Manuel Mário está completando nessa data 92 anos e nós teremos uma manhã de diálogos sobre a trajetória política de Manuel Mário, a trajetória dele na cidade de Mossoró. Dia 9 de maio, 9 horas, lá na sede da Sejus. Dia 9 de julho, às 19 horas, no auditório da OAB, nós teremos a posse do confrade Moisés Henrique Cavalcante Albuquerque, jornalista, professor da universidade, escritor, diretor-geral de comunicação da TCM, que vai ocupar a cadeira 10, que antes era ocupada pela confreira Francisca Dantas, e tem como patrona Natália Bezerra Cavalcante. Então, 9 de julho, data de nascimento de Milton Marques de Medeiros, Moisés será recebido na Sejus com oração de recepção da confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros. Aí nós vamos passar agora para 30 de agosto. 30 de agosto é a data comemorativa do Motim das Mulheres aqui, que foi uma luta encabeçada por Ana Floriano, para que os maridos, os filhos não fossem para a guerra no Paraguai. Ela fez aqui uma grande passeata com 300 mulheres, rasgou documentos, né? E isso fez com que o governo, o Império, realmente deixasse de convocar esses moçoroenses. Então vai assumir a cadeira 48 da Sejus a confreira Leila Maria de Araújo Tabosa, que é professora, doutora e pós-doutora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que tem como patrona na cadeira 48, Ana Floriano. Então, essa daí é uma programação para 30 de agosto. 23 de outubro, lá no SESC, no Teatro SESC aqui de Mossoró, será a posse de Grináurea de Souza Maia Porto, na cadeira 49 da Sejus, que tem como patrona Celina dos Guimarães. Grináurea é uma pessoa importante aqui, compõe a AFLAM, Academia Feminina de Letras e Arte Moçoroense, é escritora, uma servidora pública, foi uma liderança presidente do Laios, então ela vai tomar posse no dia 23 de outubro. Agora, Ricardo, setembro eu passei porque vai ser Roma, e novembro que é o projeto Mossoró Cidade do Livro e da Leitura, com o aniversário de 12 anos da Sejus. É uma grande programação, né, Wellington? Agora, Wellington, dentro dessa programação, especificamente, né, nós temos as posses. Vai ser a posse de Tabosa, Leila, certo? E essa posse de Leila, a programação específica da posse, vai ser aonde mesmo, o local e a data? Olha, Leila Maria de Araújo Tabosa, no dia 30 de agosto, nós estamos tentando o Teatro Lauro Monte Filho. Sim, que foi reformado recentemente. Foi agora ampliado, reformado, está muito bacana. Estamos conversando com o Banco do Brasil, porque nessa posse vai ter uma peça também, uma encenação sobre a liderança de Ana Floriano, né, o Motim das Mulheres, uma peça Entre Dois Rios também, que ela é cineasta, né? Então nós estamos programando para o Teatro Lauro Monte Filho,
no dia 30 de agosto. Mas possivelmente será aberto ao público? Já tem uma ideia em relação... Porque uma posse dessa, com uma peça teatral, infelizmente eu tenho que dizer isso, Mossoró é muito carente de teatro, no sentido não é de ter fisicamente o teatro, mas de peças teatrais que apresentem ao público. Porque de uma forma ou de outra o teatro já nasce crítico. Ele já critica a sociedade, os seus modelos sociais, mas pelo outro lado, o teatro é muito educativo. Eu defendo a ideia de que o teatro deve ser aberto ao povo, principalmente a academia educacional de 6º a 9º ano e, possivelmente, no ensino médio de 1º a 3º ano, que é um processo de educação. Pessoas que estão em processo de crescimento. Essas peças, essa posse, tem a ideia de ser algo fechado ou aberto ao público? Não, todas as nossas ações são abertas ao público. No dia 9 de maio, lá na Sejus, o projeto Memória Acadêmica Trajetórias, em homenagem a Manuel Mário, vai ser aberta à coletividade. 9 de julho, a posse de Moisés Albuquerque, lá na OAB, aberta ao público, o lançamento do livro dele, Pequenas Grandezas do Cotidiano. 30 de agosto, a posse de Leila Maria de Araújo Tabosa, também aberta com essas peças teatrais sobre Ana Floriano, sobre também Entre Dois Rios, que é o Rio Mossoró e o Rio Capibaribe, é uma peça que ela também está programando para acenar. Da mesma forma, a posse de Grinaura, no dia 23 de outubro. Tudo é aberto gratuitamente à coletividade moçoroense e potiguar. Muito bem, isso é muito importante. Aqui eu quero parabenizar a Sejus por essa ideia. A Sejus tem essa ideia de educar. Não é à toa que a Sejus tem um projeto dentro das escolas, juntamente com todos os alunos, e tem lançado uma diversidade de livros. Fala um pouquinho, Wellington, rapidamente para a gente fechar esse quadro, sobre esse projeto que a Sejus tem dentro das escolas, juntamente aos professores, e no final a culminância é o lançamento de um pequeno livro. Olha, o projeto se chama Lendo, Escrevendo e Aprendendo. Nós já aplicamos ele em várias escolas aqui da rede estadual e municipal. Este ano vamos aplicar, né? Os alunos recebem uns temas da atualidade, a escola oferece, através dos seus professores, outros temas, os alunos também apresentam os seus temas, e as 100 melhores redações, os melhores textos, as melhores poesias, a Sejus publica em livro. A escola recebe um certificado de participação, recebe um acervo dos livros, uma parte dos livros. Os alunos, cada um recebe também uma parte dos livros e recebe o diploma de participação. Isso tem facilitado, Ricardo, a descoberta de escritores novatos em Mossoró, poetas da cidade, né, pessoas interessantes, cronistas, né, tem facilitado muito com esse projeto que nós estamos realizando. O ano passado nós aplicamos ele na escola Rotary e tem uma aluna lá, Lara, por sinal, coincidentemente, Lara Tabosa, né, ela chegou a ler 40 livros no ano de 2025 e este ano já está com mais de 30. Então ela foi homenageada por participar desse projeto, lendo, escrevendo e aprendendo. Que coisa boa, fica a lição para todos nós, né? Principalmente para as autoridades constituídas, que a Sejus está de porta aberta com diversos projetos e as autoridades constituídas podem estar ao nosso lado ajudando, ao nosso lado patrocinando, ao nosso lado abrindo portas para que a Sejus possa cada vez mais implementar esse modelo educacional e necessário. A leitura é altamente importante. Um homem e uma mulher que faz leituras é um homem e uma mulher que se prepara para o futuro e está no presente construindo esse futuro. Tudo bem, gente, a gente vai dar uma paradinha, o diretor ali já indicou, e vocês vão ficar com Wanda Jacinto poetizando o nosso dia. Olá, vamos poetizar o nosso dia? O que dizer da conversa que não tivemos, do encontro que nunca houve, das impressões que não ficaram? O que dizer do que nunca foi dito entre nossos lábios trincados, daquilo que só ficou insinuado na pendência amorosa de nós dois? E o que ficará depois de nós, depois do nada?
Poema Depois do Nada, do poeta Ayrton Silon. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, no nosso informativo aqui no segundo bloco, nós temos aí que comentar a 22ª Jornada Cultural do Museu do Sertão, ali que é o professor Benedito Vasconcelos Mendes, nosso querido professor, né? Essa jornada cultural será ali no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, Fazenda Rancho Verde. Está localizado na estrada de Lagoinhas, a 4 quilômetros de Mossoró. E aí estão as datas. De 29 a 30 de agosto de 2016, nós temos várias programações. 29 de agosto, de 8 às 9 horas da manhã, missa de ação de graças, né? Missa de ação de graças, que vai ser celebrada pelo padre Agostinho Justino dos Santos. Ele é capelão ali da Marinha do Rio de Janeiro. Cerimonial, a escritora é Tânia Mar Barreto. De 9 às 10, nós teremos a cápsula de memória de Cordel, 10 anos. O orador, o secretário Caio Vinícius S. Diógenes. Inauguração também da obra do Museu Artístico Feminino, Guardião da Palavra em Repouso. E o encerramento da placa, professor Carlos Sherman. Oradoras, escritora, Neuza Bernardo Coelho, poetisa Salomé Pires, e no dia, a partir das 10 até as 10h30, execução dos hinos nacional, hino do museu e da Rede Sem Fronteira. Responsável, juíza de direito, Uelma Menezes. De 10h30 às 11 horas, será a saudação aos participantes pelo professor Marcos Araújo, palestra escritor Idenberg Sena, lançamento do livro Coisas do Sertão, apresentação da escritora Zilene Medeiros também. De 11 às 12 horas, será uma visita guiada aos pavilhões do museu. De 12 às 13 horas, almoço com representantes culturais. De 13 às 17 horas, segundo Encontro Nacional de Mulheres na Literatura de Cordel. E aí passamos para o dia 30 de agosto de 2026, que é a continuação do segundo Encontro Nacional de Mulheres na Literatura de Cordel. E aí a gente vai agora assistir a 2 pequenos vídeos. O primeiro é a abertura das festividades do Museu do Sertão e o segundo vídeo é a montagem da imagem de Santa Luzia no Museu do Sertão.
Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró tem uma diversidade de projetos. E um desses projetos é o projeto Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura. Olha bem que tema bonito. Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura. Esse projeto é encampado, é dirigido, é organizado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, sob a presidência do Dr. José Wellington Barreto. É um projeto que precisa de apoio. Falamos tanto em educação, quando eu digo falamos, é porque todos nós estamos envolvidos direto e indiretamente. Eu sou um professor também, estou envolvido diretamente na educação, dando aula do 6º ano, Fundamental 2, ensino médio até a universidade. Então nós temos esse conhecimento básico sobre a educação brasileira. Concordando ou não, estamos lá ainda na luta. E a Sejus vem exatamente para trazer essa nova luz nesse século novo que estamos adentrando, 2026. É um século que traz o homem a si, ao pensamento, à capacidade intelectual, ao conhecimento. A Sejus tem feito isso e precisa de ajuda. E esse projeto, que é um belo projeto chamado Projeto Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura, precisa de apoio. E aí convidamos Prefeitura Municipal de Mossoró, Governo do Estado, autoridades constituídas, promotores, juízes, médicos, engenheiros. Vocês são bem-vindos. Então vamos ouvir aqui. Ô presidente, nos conte como é esse projeto, como ele vai ser realizado e o que é que ele precisa a mais. Ricardo, importante a sua pergunta. O projeto Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura, está colocando Mossoró no foco nacional e até internacional. Uma cidade que nós estamos trabalhando para que ela tenha a sua cultura preservada, os seus fatos históricos preservados, né? E que sejam levados ao conhecimento de toda a juventude, de todos os jovens e, de um modo geral, a coletividade social. Esse projeto, Mossoró, nós temos mais de 100 escritores. E aqui nós estamos aqui fazendo um apelo ao presidente da Câmara, Genilson, e aos seus pares, para que apresente uma proposição, um projeto de decreto legislativo, uma lei na Câmara Municipal, para que as bibliotecas da rede municipal de ensino, a biblioteca municipal, tenha no seu acervo obras literárias dos escritores moçoroenses. Muito Não custa importante. nada ao município comprar 3, 4 livros dos escritores moçoroenses, né? A geografia local, né? A história local, né? Então é preciso que a Câmara regularize essa situação para que os autores de Mossoró tenham suas obras incluídas nos acervos das bibliotecas, das escolas e de um modo geral. Então nós estamos tentando esse apoio. Estou solicitando mais uma vez ao prefeito agora, Marcos Medeiros, uma audiência para a gente tratar dessas informações, desse projeto que dá essa amplitude a Mossoró. Mossoró considerada a cidade do livro e da leitura, né? Para a gente ter esse apoio, como você muito bem frisou. Estamos também conversando com o Banco do Nordeste, para ver se recebemos um apoio do Centro Cultural Banco do Nordeste aqui em Mossoró. O ano passado nós lançamos aqui pela Sejus, ou com o apoio da Sejus, 12 obras de autores locais, né, aqui. A programação deste ano está prevista 30 obras literárias. 30 livros serão lançados em novembro através desse projeto Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura. Veja a importância, você ter 30 autores ao mesmo tempo divulgando as suas obras, lançando lá, né? Vamos ter, por exemplo, aí o magnífico reitor acadêmico Charles Lamartine, a magnífica reitora Cecília Raquel Maia Leite, o confrade Raimundo Antônio de Souza Lopes, o confrade José Maria de Oliveira, o confrade Marcos Araújo, né? A confreira Wanda Jacinto, o ano acadêmico da Sejus é homenagem à Wanda, né? O Ricardo Alfredo, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, vamos ter Lúcia Rocha, né? Tantos escritores moçoroenses em 2 dias ou 3 dias lançando as suas obras. Veja a divulgação que Mossoró vai ter desse projeto Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura. E é grande verdade, sabe, doutor José Wellington Barreto,
Quando a cidade valoriza seus escritores, valoriza sua cultura. Não tem para onde correr. Se você valoriza seus escritores, seus artistas locais, você valoriza sua cultura. Aqui nós já passamos algumas ideias, que talvez não foi ouvida ainda, sobre museu cultural, sobre biblioteca municipal, coisas simples que podem ser feitas com um totezinho. E Ricardo, lhe interrompendo aí, você falou uma coisa importante. Quando da posse da confreira Cecília Raquel Maia Leite, no dia 6 de novembro, eu trouxe para Mossoró um intelectual chamado André Augusto Malcher Meira, que é presidente do Instituto Internacional Silvio Meira e presidente do Colégio de Academias Jurídicas do Brasil. Veio ele com a professora, a esposa dele, que é professora e escritora, também membro da Academia do Pará, de Letras do Pará, professora da Universidade Federal, e nós tivemos aqui fazendo uma visitação aos pontos turísticos da cidade, e nós sentimos que, por exemplo, esse corredor cultural está um pouco esquecido. Vamos levar essa sugestão ao prefeito, Marcos Medeiros. Ali, vizinha igreja de São Vicente, tinha uma placa com todos os combatentes ao bando de Lampião. Se levaram essa placa, não sei se foi alguém para vender, para trocar por droga. Então, alguns pontos da cidade, nós temos uma pauta de sugestões ao prefeito Marcos Medeiros, para ele colocar para essa cidade ser a cidade do livro, da leitura e da cultura. Então, essa sugestão que você deu aqui é muito importante, que vai constar da pauta da audiência com o prefeito. Bom, a sugestão é tão simples, você cria o QR Code, faz um totezinho normal em cada um desses locais importantíssimos da cidade, como a própria prefeitura de Mossoró, que está num prédio histórico, né? Vizinho à casa do Dr. Léo Décio, outro prédio histórico. Nós temos aqui a Biblioteca Municipal, prédio histórico. Você chegava lá com seu celularzinho, abria, colocava no QR Code, ali estavam todas as informações referente àquela instituição, o que é que ela tem, o que é que ela oferece, qual o objetivo dela. Então, isso torna viável, no mundo de comunicação, a comunicação melhor. E, Ricardo, você tem toda a razão, porque, por exemplo, essas duas personalidades internacionais que estiveram aqui nos dias 5, 6 e 7 de novembro, estiveram acompanhados por mim, por Clóvis, outros acadêmicos. Mas tem muitos turistas em Mossoró que chegam só. É verdade. Então, ele tem que conhecer essa facilidade de conhecimento. Agora, nesse projeto Mossoró Cidade do Livro e da Leitura, tem um livro que eu acho importante, vai ser lançado também em novembro, que é um livro denominado de Grandes Mossoroenses desse tempo e para todos os tempos. Nós estamos relacionando nesse primeiro volume 50 grandes mossoroenses que colocaram as suas digitais, a sua inteligência, a sua energia, a sua capacidade de luta para que a cidade de Mossoró tornasse essa grande metrópole aqui, essa referência. Então é uma obra coletiva com vários escritores ao mesmo tempo, está sendo organizada pela Sejus, pela nossa diretoria, que vai ser lançada em novembro, dentro desse projeto Mossoró Cidade do Livro e da Leitura. Vou dar um exemplo aqui, Ricardo, que você já falou comigo aqui sobre Sebastião Vasconcelos dos Santos. Mas Dom Gentil Diniz Barreto foi um dos bispos mais populares e benfeitores de Mossoró, mas ele é pouco lembrado pela cidade. Verdade, é verdade. O próprio Monsenhor Américo, né, que foi uma peça mestra aqui na radiofonia, na Catedral de Santa Luzia, né, criando hinos, programações. Então, são pessoas que deram de si, deram a sua inteligência, a sua saúde, a sua capacidade pela cidade, mas que não estão sendo lembrados ou não têm a sua memória preservada. O livro que nós estamos organizando, Grandes Mossoroenses desse tempo e para todos os tempos, nós temos incluído essas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, Bartol Galeno, um nome que inclusive o título cidadão mossoroense de Bartol foi o nosso mandato quando eu fui vereador em 95, que apresentamos porque ele é de Souza, na Paraíba, ele nasceu em São Gonçalo, zona rural de Souza, na Paraíba, mas defendia Mossoró como sua cidade, mas não era filho de Mossoró. Nós apresentamos. Então nós temos um artigo sobre Bartol Galeno, escrito por Lúcia Rocha. Tião Couto aí, um grande empresário, gerador de emprego e renda,
né? Carlos André produziu mais de 80 artistas, dentre eles Bethânia, Gonzaga, né? Mas também não está sendo muito lembrado pela nossa cidade. Você quer um exemplo aqui para os desportistas? Dequinha, tricampeão pelo Flamengo, seleção brasileira, moçoroense, mas que ninguém fala em Dequinha. Nonato, jogou aqui no Baraunas, no ABC, no Pouso Alegre, no Cruzeiro, no Fluminense, seleção brasileira, eleito o lateral do século do Cruzeiro, 13 títulos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, e as pessoas não falam nesses nomes que são referência do Mossoró. Nesse livro, nós estamos tentando resgatar essa importância dessas pessoas para a nossa cidade. São 4 volumes, o primeiro volume será em novembro, o volume número 1. Esquecendo aí e relembrando, Padre Guido Toledo. Padre Guido Toledo, que revolucionou aquela região ali que fica na Venceslau Braz, Bom Jardim, Santo Antônio, isso, com as ideias simples, porém altamente profundas e sociais. Criador do Amantino Câmara. Né? Padre Guido, juntamente com a irmã Ellen, foram os primeiros a realizar obras humanitárias e sociais de Mossoró. Padre Guido já está nessa edição. E quem está escrevendo é a confreira Catarina Cordeiro Lima Vitorino, advogada, doutora aí, que é da academia, e a cadeira tem como patrono o Padre Guido. Então você lembrou, e como você sabe, ele está nessa obra, nesse primeiro volume. A lembrança que eu tenho de Padre Guido, da minha infância, eu vim para cá com 12 anos, então a lembrança que eu tenho ali de Padre Guido é que os meninos que ficavam por ali, ele teve a seguinte ideia. Ele, do bolso dele, comprou a areia da praia, lavada, mandou fazer uma quadra, colocou rede, comprou bola, disse, é melhor você estar aqui, eu fico sentado, ele ficava sentado ali do lado da igreja, que tem uma entrada lateral, ele sentava na cadeira de balanço e ficava lá. E dizia a todos os meninos, fiquem por aqui, não se afastem. Era um homem de grande visão social. Desculpa, eu estou um pouquinho tossindo. Dali, hoje eu conheço vários, que hoje são... Que foram, não vamos dizer que foram resgatados, mas foram ali... Foram ajudados. Ajudados pelo Padre Guido. Verdade. E que venceram na vida através desses projetos sociais. Eu conheço deles que hoje vivia ali naquela região, vivia na região ali, e hoje são funcionários públicos, funcionários estaduais, funcionários federais, advogados, médicos, que estavam ali ao lado de Padre Guido. E às vezes quando eu encontro a gente relembra, porque eu também fiz parte de jogar vôlei lá e ouvi as conversas de Padre Guido. Eu ouvi as conversas dele. Você foi um dos que ele conseguiu segurar. Ficava por ali e ele com aquela orientação dele, olha, vocês aqui, fiquem aqui. Não dê atenção a esses homens aí que passam, com as conversas tortas. Eu me lembro que ele dizia a visão dele. As conversas tortas, oferecendo, aqui tem água, e se tiver fome, eu tenho comida. Não pegue nada de ninguém. Mas eu queria lembrar aqui, Ricardo, para toda essa audiência qualificada da TV Câmara, agora na grade da TCM e também aberta para o Brasil e o mundo, 2 nomes fundamentais para esta cidade. João Batista Cascudo Rodrigues. Reitor da universidade. Uma pessoa que criou esta FURNE, hoje o ERN. Verdade. Tudo que tinha em Mossoró passava pela inteligência de João Batista. E o outro é Raimundo Soares de Souza, prefeito que criou a FURNE, hoje o ERN, e a OESAN, hoje o FESA. Esses 2 nomes estão nesse primeiro volume. João Batista será o professor Wilson Bezerra de Moura, que está escrevendo o texto, e Raimundo Soares de Souza é o filho dele, que é juiz federal, o senhor Manuel Medeiros, e junto com o Silvério, também nossos colegas, que estão escrevendo os textos. Veja a importância deste livro para dizer a Mossoró que essas pessoas que estão sendo apresentadas nele são pessoas que ajudaram essa cidade a tornar-se essa metrópole regional. Tudo bem, gente, a gente vai dar mais uma paradinha e você vai ficar aí assistindo violas, violeiros e canções. A gente volta em 1 minuto.
Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Muito bem, gente, nosso terceiro bloco, informativos. Dia 7/4, pela manhã, foi um encontro entre o padre e o magnífico reitor acadêmico e escritor Charles Lamartine de Souza Freitas, juntamente com a diretoria da ACJUS. Foi encaminhado aí vários pontos importantes para o progresso da instituição aqui dentro de Mossoró. O acadêmico e magnífico reitor Charles Lamartine de Souza Freitas, sem dúvida, é um dos grandes moçoroenses desse tempo. E para todos os tempos, trabalha incansavelmente pela cidade, voltando toda a sua inteligência e capacidade de articulação, mobilização, em defesa dos mais altos interesses da coletividade social. Sobretudo, no tocante cultural, à educação, à vida literária, científica e desenvolvimento da cidade de Mossoró. De grande parte, né, desses moçoroenses, aqui na ACJUS de Mossoró, nós temos que agradecer o esforço, a dedicação pelas causas mais urgentes de Mossoró e do Estado. O padre Charles, ele assumiu o ponto de liderança deixado pelo nosso inesquecível amigo, Sátero Cavalcante Dantas, que foi recebido na eternidade. Abraçou todas as lutas de Sátero e engajou nela, e merece nosso aplauso por isso. Tá bom? Aqui fica o nosso abraço, apoio ao grande colega, amigo e acadêmico Charles Lamartine, que assumiu a posição de liderança do meu bom amigo Padre Sátero, que foi para a eternidade. Então, as conversas que houve entre a diretoria e o padre Charles foi em benefício para o futuro da própria cidade, essa metrópole regional que nós temos aqui, dentro da parte sustentável, do progresso e da justiça social. Na oportunidade, também, 2 últimos livros foram publicados, foi entregue na cadeira 25, qual foram as origens pedagógicas cristãs do movimento de Jesus, a literatura neotestamentária e a igreja como corpo de Cristo. Uma síntese da ideia da eclesiologia de Santo Agostinho. Esse livro foi lançado e aí você vê as presenças extraordinárias do presidente, o Hélio Barreto, sua esposa e o padre, nesse momento aí muito importante para a coletividade moçoroense, dentro dessa ideia do projeto de Mossoró de todos os tempos. Então, com certeza o padre Charles aí vai trazer toda essa ideia e a importância do saudoso Sátero Cavalcante Dantas dentro da nossa ideia, dentro do livro lançado coletivamente, tá bom? E a gente percebe aí toda essa estrutura e agradecendo pelas fotos que foram enviadas pela assessoria da Secretaria do padre Charles Lamartine de Souza Freitas. Outro fator importante foi a eleição. Aí a ACJUS agora teve uma eleição por aclamação de Moisés Albuquerque, que assumiu a cadeira na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Tá aí ele aí, você está percebendo, Moisés, sorridente, feliz. Agora vai ter nesse dia 28, foi aclamação pelo esse jornalista e professor Moisés Albuquerque para ser titular da cadeira 43 da instituição. A vaga era ocupada pela confreira Francisca Dantas, que tem como patrona a professora Natália Bezerra da Costa. A decisão ocorreu durante a Assembleia da entidade. Na mesma ocasião, a diretoria definiu a data da sessão solene de posse, que foi marcada para 9 de julho deste ano, às 19 horas. E a apresentação ficou pela acadêmica
Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, que é responsável por proferir a oração de recepção ao nosso integrante da academia. Também vai ser lançado o livro nesse dia. Além da posse, a programação também prevê atividades culturais vinculadas ao projeto da Sejus, Mossoró, Cidade do Livro, da Leitura, dentro dessa iniciativa com Moisés Albuquerque, que deverá promover o lançamento do livro Pequenas Grandezas do Cotidiano, obra que reúne reflexões do dia a dia. Moisés Albuquerque é escritor, diretor de TV do Grupo TCM, professor, jornalista com 14 prêmios, além da passou a integrar, né? Academia de Artes de Fortaleza, assim como sua chegada também à Sejus. Então aí a gente já percebe a sua capacidade como pessoa humana, como pessoa capaz de incluir. Dentro do projeto Mossoró, Cidade do Livro, da Leitura, existe a ideia da academia lançar algumas bibliotecas. Nos conte sobre essa ideia, professor Wellington. Ricardo, como nós temos dito aqui no seu programa e nos outros programas, que a Sejus tem essas parcerias com a FM 105 e aqui, o qual você participa dos dois, junto com a Edilson, nós queremos dar amplitude a este projeto Mossoró, Cidade do Livro, da Leitura. Inclusive, nós já fomos até, assim, muito bem recomendados, aplaudidos por outras instituições do Brasil. O que é que nós queremos agora? Dentro das escolas, nos grandes eventos, né? E agora nós estamos ampliando o nosso projeto para as comunidades moçoroenses. Nós fizemos uma parceria com a Frente Integrada das Associações Comunitárias do município de Mossoró, cujo presidente é José Maria do Vale Fernandes, e nós vamos lançar 6 bibliotecas em entidades comunitárias e sociais de Mossoró. A entidade, nós vamos fazer a visita, tudo direitinho, o Sejus vai doar as estantes e também o arquivo, composto por escritores nossos, da nossa academia, e também de outras literaturas regionais, nacionais e internacionais. Então, nós queremos lançar este ano, já lançamos o edital de credenciamento, e vamos começar a visitar as instituições a partir do início de maio, e vamos lançar 6 bibliotecas comunitárias. O Conselho Comunitário, o Clube de Mães, o Grupo de Jovens, associações de moradores, Clube de Idosos, agentes sociais, agentes comunitários, que tenham as condições de receber a biblioteca, o Sejus vai bancar, doando o acervo e doando os equipamentos. E vamos fazer o seguinte, no dia da abertura vamos levar uma pleiade aí de acadêmicos, intelectuais, para palestras, com músicas, com tudo isso, para motivar a comunidade a procurar a biblioteca comunitária para ler. Porque quando você lê, você vence, você se emancipa. É verdade. Esse é o projeto da Mossoró, Cidade do Livro, da Leitura, levado às comunidades. É uma grande verdade, você está dizendo, a leitura é fundamental para a nossa sociedade. É como eu sempre digo, um homem que não pratica a leitura é um homem cego para a realidade atual e para o futuro que se aproxima. Doutor Zé Wellington, mais alguma coisa a acrescentar, algo que eu não perguntei? Gostaria de comentar sobre a academia que está terminando já lá, tanto a biblioteca, como já está praticamente pronta, como o auditório. Como é que está essa situação da academia? Olha, eu quero dizer o seguinte, o auditório é um auditório memorial. Leva o nome do acadêmico Helder Onilson da Silva, nós estamos trabalhando nele. Infelizmente aqui, Ricardo, como você sabe, e a coletividade que está nos assistindo, é muito difícil você ter uma empresa que tem essa visão de futuro, assim, são poucas as empresas, mas nós estamos trabalhando para a cobertura do auditório memorial. O que é esse memorial? Nós vamos ter lá a história de Helder Onilson, que foi reitor, nosso presidente de honra, presidente da MOL, né? Então, vai ter a história de Helder contada lá nos painéis, como também de outros acadêmicos. Então, está muito bonito o prédio, muito arborizado, muito bacana, direitinho. Agora, eu tenho que comentar aqui a nossa viagem para a Itália. Nós vamos ser homenageados a Sejus no Congresso Ítalo-Brasileiro, lá na Embaixada do Brasil,
na Itália, quando estamos montando aqui uma comitiva para ir, já estão certos 3 ou 4 acadêmicos, dentre eles eu e Clóvis. Então a Sejus e o Rotary Clube de Mossoró serão homenageados na Itália de 20 a 26 nesse congresso, lá na Embaixada do Brasil, no Vaticano. Depois nós teremos lá uma audiência no Vaticano. Isso é um congresso importante porque é a ampliação da Sejus internacionalmente. E também 4 e 5 de novembro, o Congresso das Academias Jurídicas em Brasília, que nós pretendemos levar também uma comitiva aqui de Mossoró. E no final do mês, de novembro, nós teremos o aniversário de 12 anos da Sejus e a culminância do projeto Mossoró, Cidade do Livro e da Leitura. Wellington, essa viagem à Itália, especificamente, vai ter audiência com o Papa? Olha, no congresso anterior, o presidente que esteve aqui, André Augusto Malcha Meira, os acadêmicos que participaram foram recebidos pelo Papa. Nós estamos trabalhando junto ao embaixador do Brasil no Vaticano, para também nós termos esse encontro com o Papa Leão XIV lá. Então há essa grande possibilidade, mas o importante é que a Sejus vai ser homenageada num palco mundial da cultura, né? É verdade. Dentro do palácio lá que acomoda a Embaixada do Brasil, com autoridades do mundo todo, porque é fruto do trabalho que nós realizamos aqui em Mossoró, o qual você participa como dirigente. É verdade. A Sejus, para estar internacionalmente ligada, é muito importante, sabe? Uma academia que começou no município de Mossoró, é a segunda maior cidade. Aí você tem que ver o seguinte, é o pioneirismo, né? Pioneirismo de Mossoró é uma cidade heróica. Ela começa com algo pequeno que se torna estadual, depois passa a ser do Nordeste, depois passa a ser do Brasil e depois chega ao mundo. E a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró tem diversos autores que são reconhecidamente nacionalmente, né? Tem diversos autores que são lidos. Eu fiquei muito feliz com um arcebispo do Rio de Janeiro, há pouco tempo. Eu tinha escrito aí uns artigos sobre o comércio da fé e outros. Ele entrou em contato, falou comigo que ele tinha lido esse artigo na própria igreja, demonstrando a conscientização. Eu fiquei muito feliz com ele, a gente entrou em contato, conversou e eu autorizei. Não, pode ficar à vontade, ler, divulgar. Colocou insights, pode divulgar, não tem problema nenhum. Significa que a nossa mensagem está chegando em alguns locais e trazendo alguma benevolência. Muito bem, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, Memória Acadêmica Trajetória, feliz com sua participação aqui, com as informações, com a conscientização popular, né? É um trabalho que você tem feito incansavelmente, é trazer cultura a Mossoró, ao estado do Rio Grande do Norte, ao país e ao mundo. O Wellington Barreto não é um homem mossoroense mais, é um homem do mundo devido à sua cultura. Os microfones estão abertos para as suas colocações finais e nos orientar nessa jornada. Quero agradecer a você, Ricardo, por a dedicação a este programa e ao programa nosso na FM 105. Você e Edilson, lá o Cultura e Cidadania em Debate, vocês apresentam lá todos os sábados. Quero agradecer porque você é muito ocupado, você tem as suas atividades como professor da rede estadual e municipal, você tem a sua atividade como jornalista, como escritor, então você é uma pessoa importante para a cidade, é um companheiro desde as primeiras horas, nesses 12 anos de ACJUS, que estarão sendo completados dia 5 de novembro, você foi sempre essa peça importante. Então, eu quero agradecer a você, agradecer mais uma vez a direção da TV Câmara, a direção aqui da Fundação Aldenor Nogueira, na pessoa da minha querida amiga Bênia, e agradecer a todos os ouvintes, né? Espero que a gente possa estar contribuindo para que Mossoró seja uma cidade inclusiva, uma cidade ambientalmente sustentável, uma cidade inteligente, uma cidade cultural, uma cidade educacional, com bons serviços e com justiça social. Esse é o papel nosso, esse é o papel coletivo de um colegiado composto por pessoas dos mais variados campos
de atividade profissional e liberal de Mossoró, que é o colegiado da Sejus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tudo bem, pessoal, a gente agradece aqui a presença do Dr. José Wellington Barreto. Hoje o título da reflexão é A Escolha. Me escute, às vezes a vida nos coloca ao lado de pessoas que apagaria até o seu brilho se pudesse. E a pergunta é simples: por que permanecer onde o seu valor não é reconhecido? Qualquer lugar que faz você duvidar de quem você é, não merece a sua presença. E não há vergonha nenhuma em se afastar de quem te machuca. Não entregue seus dias para quem não sabe te receber. Não ofereça seu coração para quem só entende de descaso. Quem realmente te vê, jamais te trataria como segunda opção. Você não é de forma alguma substituível. Você não é descartável. Você não é tanto fez como tanto faz. Você é alguém que agrega valores, que ilumina, que transforma. E quem não percebe isso, cedo ou tarde, vai descobrir o tamanho da sua perda. A verdade é que você carrega dons que pouca gente tem. A sua gentileza, a sua força, a sua coragem de seguir em frente, mesmo quando dói. Você é importante. Você é o interior máximo e por isso você não pode ser quebrado. Lembre-se, você foi escolhido para estar aqui. E quando você acreditar de verdade no que você é, então você vai perceber que não deveria ter se diminuído para caber na vida de ninguém. Você já é um vencedor. Olhe para frente, veja o alvo que é a eternidade. Você é especial para o Rei Eterno. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo, a sua companhia. Nós agradecemos demais por essa boa companhia e essa troca que temos sempre constantemente aqui. Espero que você tenha conosco aprendido algo, assim como a gente tem aprendido com vocês. Agradecemos a sua amizade, a sua companhia e a sua audiência. Fique bem com o eterno Deus. Se cuide para que na próxima edição possamos estar aqui sentados, eu aqui, você aí nos ouvindo, firmes, fortes e caminhando em busca da eternidade. A todos vocês, forte abraço.